Vou tossir algumas vezes, gente, não estranho não. Deixa eu pegar 2 pastilhas, mas é assim mesmo, né? Faz parte da gripe. É, a gente vai ler hoje João 18, fica faltando, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu... 3 versículos e a gente termina, certo? Então, vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque há mais de 2000 anos atrás, enviaste vossa primeira tentativa de salvar essa humanidade ingrata, que poucas vezes lembra de ti, e quando lembra é só para pedir, nunca para agradecer tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. O ar que nós respiramos, o sol que temos, o controle da primavera, verão, inverno, porque todas as estações trazem um benefício à humanidade, Pai. Nossas frutas, nossos alimentos, a água potável. O Senhor se preocupou com todos os detalhes, a ponto de trabalhar 4000 anos para preparar a linhagem de Jesus e enviá-lo. Infelizmente, o homem não o recebeu, não o reconheceu, e quem o reconheceu o rejeitou. E levou o povo a pedir a própria vida do vosso filho, por pura ignorância, por inveja, como diz Atos, que já é o próximo livro que vamos ler. Por favor, nos dê sabedoria para entender vossas palavras, humildade para saber que todas as vezes que nós lemos a Bíblia aprendemos mais. E se nós não compreendermos a vinda de Jesus, o que aconteceu, o que realmente ele veio fazer na terra, nós não seremos capazes de acompanhar, seguir e entender a segunda vinda do Messias. Por favor, abençoe as pessoas que estão lutando do lado do bem. Abençoe, Senhor, a pátria do irmão mais velho dos Estados Unidos, para que os irmãos peregrinos consigam salvar aquela nação, possa acordar o povo religioso de lá para ajudar na restauração dos Estados Unidos. Por favor, permita que a Coreia do Norte e do Sul se una e que, em vez do que as pessoas estão pensando, o Senhor possa estar trabalhando através de homens históricos, homens justos, que podem levar e abrir a cabeça dessas pessoas para que ela aceite, Pai, a união entre as duas Coreias, que o líder de lá aceite, que eles possam viver em harmonia, em paz como nações irmãs. Por favor, também tenha misericórdia do Brasil, de todos os absurdos que nós estamos vendo acontecer sobre a nossa pátria. Levantai o justo, Pai, onde quer que ele esteja, para que eles não calem no momento agora tão necessário de representar a nossa nação. Levantai os líderes, as nossas autoridades, para que elas façam as coisas certas. Para não se arrepender, Pai, no futuro próximo e também no futuro distante, através da descendência que paga por cada erro que fizemos. Não importa se eles acreditam ou não em vós. Vossa lei é cósmica, é eterna e é universal. Ela ultrapassa o tempo e o espaço e permanece íntegra. O Senhor fez para que nós pudéssemos ganhar a bênção, mas se fizermos o mal, é o mal que recebemos. Então, por favor, acorda nossas autoridades para que elas protejam a nação brasileira e o povo brasileiro. Desperta o coração daqueles que estão distantes de vós, Senhor. Levantai vosso justo para que eles façam dessa nação uma nação gloriosa que ainda vai servir grande outras nações. Protege nossos jovens, nossas crianças, nossos bebês, nossas adolescências, Senhor. E protege nossas autoridades desde o nível federal até estadual, municipal. Levantai as forças armadas com justos, todas as forças armadas, desde o federal, estadual e municipal. Está com a mão, Senhor, em cima dessa nação, para que ela não afunde, que Satanás não a destrua e destrua seu povo. Nós te entregamos, Pai, todo o poder em vossas mãos do Brasil, todo o poder e as pessoas que nele está governando, Pai. Te pedimos que o Senhor possa acordar enquanto há tempo para ser acordado. Te pedimos, te agradecemos por estar aqui, que o Senhor abençoe as pessoas que vão ouvir as palavras de mais de 2000 anos, mas tão atuais, para que nós possamos preparar para um momento que estamos vivendo da segunda vinda, do Armagedon, do Apocalipse, como diz a Mãe Moon. As pessoas têm que compreender que as profecias vão acontecer de acordo com a responsabilidade humana e que pode ser grande o dia do Senhor, como pode ser terrível para aqueles que estão longe dele.
Por favor, despertai nossos irmãos religiosos em qualquer lugar que eles estejam. E abençoai aqueles que estão buscando estar do vosso lado. Tira, Pai, a venda de nossos olhos, de nosso coração, para que possamos sentir o momento presente. Te peço que o Senhor abençoe cada um que estará conosco, agora ou depois, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Bom, vamos lá, né? Ler. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda. Ainda estou cansada e estou rouca, mas tive que vir. Hoje nós vamos ler, deixa eu ver aqui, João 18, capítulo 18, versículo 1. E aí começa um momento triste, né? Sofrido. Tendo Jesus dito essas palavras, subiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedro, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E também Judas, que o traiu. Conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reuniu ali com seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento de homem, ou seja, aqui João diz que além dele levar até lá, ele recebeu aquele destacamento, aquele grupo de oficiais. Ele levou os oficiais para prender Jesus sob o comando dele, os oficiais dos grandes líderes religiosos da época. Tendo recebido Judas um destacamento de homens e oficiais dos príncipes, sacerdotes e fariseus, veio para ali com a lanterna e tocha e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhe: a quem buscai? E eles responderam: Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: eu sou ele. E Judas, que o traiu, estava também com ele. E quando, pois, ele disse: eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então, ele perguntou novamente: a quem busca? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu novamente, né? Eu tenho dito que sou ele. E se, portanto, vos me busca, deixa que eu siga o seu caminho. Pediu pelos discípulos que deixassem ele livre, para que se cumprisse aquela que ele tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Ou seja, a não ser o Judas, que se perdeu sozinho. Jesus protegeu os discípulos de ser preso. Isso é um momento importante para lembrar. Ele sabia que ia ser torturado, humilhado e depois morto numa cruz onde só matavam bandidos cruéis, né? Porque era para estar sofrendo, torturado. E aí Jesus protegeu os deles. Naquele momento ele não pensou nem um minuto nele mesmo, né? E ele sabia que a segunda profecia a partir dali ia se cumprir. E eles deixaram, né, os discípulos. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desabanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o feriu. O nome dele era Maco. Depois passa uma situação que se arrepende depois da morte de Jesus. Mas são livros apócrifos. E disse então Jesus a Pedro: coloca a tua espada na bainha. E o cálice que meu pai me deu, não devo beber? Porque ele sabia que não tinha mais nada para fazer, a não ser cumprir a segunda profecia, renunciar à segunda e terceira bênção e dar a vida física dele em prol de preparação para a segunda vinda e abrir um caminho espiritual para aqueles que acreditassem nele. Então o destacamento e o capitão, os oficiais judeus prenderam Jesus e o ataram, amarraram Jesus. E conduziram primeiro a Anás, porque era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Cada ano mudava, né? Agora, olhe bem, eles eram sumo sacerdote, os religiosos que sabiam de todas as profecias sobre Jesus. Eles compreendiam que era Jesus o Messias. O único problema é que ele não queria. Boa noite, Rosane, seja bem-vinda. Eu acho as passagens a partir de agora muito sofridas, né? Porque a gente sabe que quem crucificou Jesus levou o povo, né? Por isso que Jesus disse que ele se juntava para fazer prosélito, ou seja, para pregar a palavra, mas quando eles conseguiam, fazia dele 2 vezes pior do que eles, né? Ele disse: vós não entra nem deixa entrar aqueles que querem entrar no reino dos céus.
Ou seja, os sumos sacerdotes, os fariseus e os escribas, que eram que tomavam posse de todo o domínio da antiga religião, eles incentivou o povo a pedir a vida de Barrabás e crucificar Jesus. A gente já leu nos 3 livros anteriores. O Caifás era que tinha um conselho aos judeus e convinha um homem que morresse pelo povo. Ele sabia, ele fazia parte do conselho, era o sumo sacerdote, era o líder, né? E ele decidia quem ia ser morto e quem ia ser solto. E Simão seguia Jesus, o mesmo fazia os outros discípulos. Entre estes discípulos era um conhecido do sumo sacerdote, foi e entrou com ele no palácio, no palácio do sumo sacerdote. Provavelmente devia ser Mateus, né, que também já era antes coletor de impostos. Mas Pedro ficou parado lá de fora do portão. E saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou que guardava a porta e trouxesse, quem guardasse a porta, levasse Pedro. Então a moça que estava na porta diz o seguinte: então a donzela que guardava a porta disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E ele disse: não sou. A primeira negação que Pedro fez, por medo da morte física. Estava ali os servos e os oficiais tendo feito uma fogueira com carvão porque fazia frio e ele estava se aquecendo, e também Pedro estava parado junto com ele, se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus respondeu-lhe: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reuniam. Eu nunca falei em oculto, porque a acusação que ele espalhava, doutrina falta, seita, e que queria fazer distinção e confusão entre os judeus e os hebreus. É muito triste, né, minha irmã? A pastora Gênio disse isso. Vou ler o que a pastora colocou. Por isso a humanidade perece em pecado, em cima do pecado. Pois é. Até hoje eles não compreenderam e até hoje eles têm uma frase triste que diz mesmo, né? Que eles dizem que o sangue de Cristo cai sobre nós. Isso é terrível. Porque eles disseram isso, que o sangue teu cai sobre nós, nossos filhos. E aí não ficou pedra sobre pedra, né? Infelizmente, eles não conhecem, não são humildes para reconhecer. Se houver, a pastora Januda está dizendo aqui, ó, se houver arrependimento verdadeiro, Deus ainda podia livrar do pagamento de indenização, mas infelizmente não vemos isso. Não, em toda a história, até hoje eu fiquei indignada com, até botei no Face, uma moça oriental pregando sobre Jesus em Jerusalém, foi cuspida, apedrejada, jogada cadeira, etc, etc. E nós estamos agora na era, né, aberta. E eles ainda não têm humildade, eles ainda não nem respeitam a religião dos outros. É muito, muito triste. Se a gente se arrepende, pode ser perdoado ou pagar num preço menor, né? Se o arrependimento for verdadeiro, Deus pode liquidar, como a pastora disse, e perdoar e aceitar a pessoa de volta. É só lembrando que se eu estou aqui, eu vim por aqui pecando, cheguei até aqui, e eu tenho que voltar porque o meu caminho era errado, eu vou voltar por cima do que eu fiz. Então sempre há dificuldade, sempre há coisas a ser pagas no meio do caminho, porque eu criei o caminho errado e eu tenho que voltar para a direção certa. Então vai ter espinho, vai ter vidro, vai ter problemas, porque eu tenho que voltar pelo caminho que eu deixei, pela trilha que eu criei, né? Então tem que ser muito forte na volta para compreender que é necessário estar caminhando com firmeza, porque os problemas que eu fiz, as coisas ruins que Satanás ajuda a pessoa a fazer, o sentimento, a raiva, a arrogância, a malicência, o pecado, os vícios, vão estar ali esperando para que eu vença a um. O caminho da volta não é um caminho fácil, mas é um caminho extremamente necessário para a nossa salvação. Pois é muito triste. Eu leio porque faz parte da Bíblia
Aí ela colocou aqui, ó, a lágrima vem uma dor e uma tristeza sem fim. Pois é, porque a gente sabe que ele veio para realmente criar o reino dos céus e não foi compreendido, foi torturado. Olhe bem, ele só dá essa resposta, olha o que acontece. Jesus respondeu, né? Eu sempre fiz tudo, não foi em oculto, abertamente. Por que me interroga? Pergunta os que ouvem, pergunta a eles os que ouviram, eis que eles também sabem o que eu disse. Jesus não está dizendo nada demais, estava respondendo. Aí, ó, havendo falado isso, um dos oficiais estava, que ali estava, bateu em Jesus com a palma de sua mão, dizendo, assim que responde ao sumo sacerdote. Imagine um homem levar um tapão na cara de outro homem, por não ter feito absolutamente nada, por não ter errado em nada, simplesmente porque estava ensinando a verdade sobre Deus. Então Jesus responde: se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei do bem, por que tu me feres? Feriu Jesus. Então Anás o enviara imediatamente ao sumo sacerdote Caifás. Quem estava interrogando ele ainda era o sogro, né? E Simão Pedro estava ali se aquecendo durante e disseram, então, não és também um tu dos seus discípulos? Ele de novo respondeu, não sou, segunda, né? Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que em Pedro cortava a orelha, disse, eu não te vi no jardim com ele. Pedro então negou outra vez, imediatamente o galo cantou. Então ele conduzindo a Jesus a Caifás para a sala de julgamento, era cedo, e eles entraram na sala de julgamento para não se contaminarem, mas porque ia comer olha que, desculpa, eles levaram Jesus até Caifás, que é o sumo sacerdote, e entregaram ele antes da sala de julgamento. E eles não entraram, os judeus, o sumo sacerdote, os fariseus, os levíticos, não entraram porque não podia se contaminar, porque eles iam comer a Páscoa. Então, assim, ele podia mandar matar o homem. Ele só não podia ele mesmo matar. Jesus foi muito, muito, muito solitário, né, minha irmã? A G botou aqui, Jesus era solitário. Arrepender de toda a sua alma e todo o seu coração. Justamente. Minha irmã Rosana, é isso mesmo. Entendeu? É necessário. Para a gente ver, gente, como é triste isso. Jesus, a hipocrisia da religião vem desde... A gente tem que compreender o seguinte, no momento que Adão e Eva se desligou do Pai original, Deus, e se ligou a Lúcifer, que se tornou Satanás, que ficou entre ela e o marido e tiveram um relacionamento ilícito, sexualmente falando, toda a humanidade passou a ser dominada por Satanás. Todo, desde o religioso ao não religioso. Uns piores, outros menos, outros mais, mas todos estão. Então, como é hipócrita você dizer assim, não vou entrar na sala de julgamento porque eu vou participar da ceia, da Páscoa, da festa da Páscoa. Mas vocês matem ele. Qual é a diferença de eu ter levado um justo, sabendo que é justo, a ser condenado pela uma morte que não merecia, e eu ainda ter a cara de pau de pensar que naquela cerimônia Deus estaria me recebendo, se eu crucifiquei um homem justo, levando em conta que ele não fosse o Filho de Deus. E como Deus poderia aceitar essa festa depois, se eu crucifiquei o próprio Filho que ele mandou para me salvar? Veja como é grave isso. Veja como eles não acordaram ainda. Então eles não entraram porque queriam comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante dele e disse, que acusação traz contra esse homem? E ele respondeu e disseram, se não fosse malfeitor, nós não te entregaria a ele contra ti. Chamaram Jesus de malfeitor, ou seja, de criminoso. E disse-lhe então Pilato, leva-os e julga-o segundo a vossa lei. E disseram então os judeus respondem, olha o que os judeus respondem. Ai, ai. Na lei de Moisés, antes que eu leia o que foi que os judeus disse, na lei de Moisés diz assim, não darás falso testemunho, os 10 mandamentos, né? E que a gente tem que tratar o hóspede muito bem. No entanto,
Satanás é. Pô, quando a gente está lendo lá antes, em João também, em Mateus, a Bíblia diz que Satanás, no momento que estava ali do perfume, Satanás entrou no coração de Judas, né? Que ele já metia a mão na bolsa, quer dizer, roubava o dinheiro das ofertas e dos dízimos. Então, e depois Satanás tomou, já na ceia, tomou Judas, e Judas levantou e foi entregar Jesus. Mas eles estavam tão cegos, tão tomados pela, por não perder o palácio cheio de ouro, de tudo que era para o Filho de Deus herdar, que eles violam a própria lei. Primeiro diz que eles não podiam fazer nenhum mal na Páscoa. Então ele manda outra, não, vai, você mate ele, que ele é um malfeitor. Então eles pecaram contra a lei de Moisés. Eles levantaram o falso testemunho de Jesus. Eles pediram a vida de um inocente. Então, eles violaram a própria lei, o sumo sacerdote. Boa noite, Douca, seja bem-vindo. Foi muita humilhação, G. Pois é, eles... O problema de, vamos dizer assim, de quase todas as... Não da religião verdadeira, não da Bíblia. Por exemplo, não é... Tá aqui atrás. Não é a Bíblia em si que tem problema. O problema está, como disse a G aqui, ó, cheio de dogmas. Eles criaram normas e dogmas que não está na Bíblia. Eles violaram o Velho Testamento no momento que deram falso testemunho contra Jesus e pediram a vida de um inocente. Então, eles violaram. Se um dia eles pararem para refletir, né, que violaram, como quando aquela moça estava dando testemunho lá e eles cuspiram, jogaram pedra, eles violaram de novo, que ela era uma estrangeira. E a Bíblia diz que você tem que receber bem os estrangeiros, né? Então isso é muito sério. Olhe bem o que é que ele vai dizer agora, ok? Os judeus. Ele diz, não nos é lícito matar um homem algum. Quer dizer, se eu estou pedindo a vida de alguém, eu já matei aquela pessoa. Porque eu fui uma testemunha falsa. Eu sou cúmplice daquele assassinato. Todos aqueles que estavam lá naquele momento com Jesus e os descendentes deles, que acusaram Jesus e pediram a vida de Jesus, mandaram saltar um bandido, um assassino, ele era salteador, mas já tinha matado alguém, segundo a Bíblia, Barrabás. E o nome dele é irônico, né? Jesus de Barrabás. E naquele momento que eles pediram a vida de Jesus, eles tornaram-se cúmplices da vida de um crime, né? de tortura e um crime de assassinato. Será que algum dos descendentes que tem coragem de ler e se admitir para ser redimido desse crime tão grave, segundo a lei de Moisés? Não estou nem chegando à lei da gente, segundo a lei de Moisés. Então não é lícito matar homem nenhum, homem algum, mas é lícito pedir que mate. Qual é a diferença? Se eu dou a arma na mão de outra pessoa e digo mate, ou se eu levo a pessoa para ser assassinada sabendo que ela é justa. É muito ridículo, né? É hipocrisia pura. Por isso que Jesus chamou de hipócritas, de túmulo caiado. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Quem era a morte que havia de morrer? O próprio Satanás, que ali estava presente através daqueles homens. Eles morreram para Deus a morte, que a morte espiritual havia de morrer através daquelas pessoas, porque eles levaram o inocente e acusaram o inocente e pediram a vida daquele inocente que matasse. Então a morte, Satanás havia de morrer. Satanás tomou uma vida justa. Deus tinha o direito de abrir a salvação para toda a humanidade, desde que ela cumprisse as palavras de Jesus, desde que cumpra a palavra da segunda vinda, ela pode ter salva. É isso aqui que ele diz, olha, os judeus não é lícito matar homem algum, certo? Isso, como ele estava sob a influência do mal, de Satanás, a morte, que é a morte espiritual, que é o demônio, havia de morrer, perdeu os poderes daqueles que se ligam e seguem verdadeiramente o Messias. Então ele não pode lidar com essa pessoa. A morte havia de morrer. E chegou um momento, por isso que ele disse, o Deus desse mundo, chegou um momento de ser julgado o príncipe deste mundo. Porque ele condenou um ser inocente, um ser justo, o Filho de Deus. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou Jesus e disse, és tu o rei dos judeus?
E Jesus respondeu, disseste essas coisas de ti mesmo, ou fora outro que te contara? Jesus perguntou. Ele ainda tinha esperança que alguém lá fora contasse que ele realmente era o Messias. Aí Pilatos respondeu, eu sou um judeu? Ou seja, não, quem vai me contar? Eu não sou judeu. A tua própria nação e os príncipes dos sacerdotes entregaram-te a mim o que tu que fizeres, o que tu fizeste. Olha bem, ele deixa claro aqui, Pilatos, que aquela nação entregou Jesus para ser morto. A própria nação que esperou 4.000 anos, não foi 4 dias nem 4 meses, foram 4.000 anos para ter o Messias. No momento que ele recebe o Messias está pregando pela arrogância, pelo poder, pela riqueza, eles vai e pede para matar aquele que veio para dar vida. Então, a gente disse aqui, a morte de Jesus é irreparável, justamente. A sorte nossa foi aquela frase no momento da crucificação, que Jesus olha para os seus algozes e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele estava sob o domínio de Satanás, achando que estava fazendo certo. Quando Jesus perdoou os seus opressores, os seus assassinos, ele abriu a porta para que, se eles se arrependessem, eles podiam se preparar para a segunda vinda, praticando a fé em Jesus. Infelizmente, até hoje a gente vê que aquele povo não se arrependeu. Pouquíssimo dele, depois da morte de Jesus, começaram a seguir Jesus. Responde Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, então meus servos lutaria para que eu fosse entregue, para que eu não fosse entregue, mas agora o meu reino não é daqui. Gente, preste atenção na última frase. Esse eu vou até colocar aqui mais, bem grifadinho. Ele diz algo assim. Vou dizer de novo o que ele responde. O meu reino não é deste mundo. Por que Jesus disse? O mundo que foi estabelecido depois da queda de Adão e Eva foi um mundo da queda, um mundo que Lúcifer ficou no centro da vida do homem. Até a vinda de Jesus não tinha opção, era tudo sepulcro e inferno. Abraão ficou no sepulcro, não foi para outro lugar mais elevado, não tinha como ressuscitar, porque só da vida quem tem vida, então tinha que ser o Messias. O Messias chega depois de 4.000 anos e ele vai e mata o Filho de Deus. Assassina e torturam antes o Filho de Deus. Então o reino de Deus não era do mundo de Satanás, que estava estabelecido por Satanás. Por isso que ele disse que ia criar um novo céu, uma nova terra. Por quê? Ele ia ensinar as pessoas a verdade, ele ia dizer o que ele não pôde dizer, que vai ser dito agora na segunda vida, está sendo dito na segunda vida. O reino dos céus começa na terra, mas não é este mundo que está aí. Este mundo que está aí está cheio de droga, está cheio de vícios, cheio de falsidades, cheio de prostituição, cheio de muita coisa. Então, o reino dos céus não é esse mundo. Nós que acreditamos na segunda vinda, nós que estamos tentando viver da maneira correta, tentando, porque a gente não consegue 100%, vamos ser sinceros, né? Então, nós não vivemos em um mundo paralelo. O mundo está achando que está igual na era de Jesus. Bebia, comia e se dava o casamento na era de Noé. Até que veio o dilúvio e consumiu a todo. Depois de Jesus teve terremoto, teve tremor de terra, teve escuridão, teve um monte de coisa. Está tudo na história, é só estudar. Então, o reino de Deus não pode ser estabelecido neste mundo como ele está. Por isso que Jesus disse, o meu reino é deste mundo. Ele veio para construir esse mundo. Quando ele começou, ele dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, porque ele era a porta para o reino dos céus. Quando ele estabelecesse as 3 grandes bênçãos, ele ensinaria a humanidade como chegar às 3 grandes bênçãos. Por isso que aqui embaixo tem um detalhe muito importante. Ele diz, para que eu... Fala dos anjos, né, que o servo podia vir. Mas, tem um mais... Agora, o meu reino não é daqui. Ou seja, mas, como não pode ser mais daqui, eu não posso continuar aqui, eu vou ser morto. Darei minha vida, como ele disse, eu dou para depois tomar. Eu darei minha vida para preparar a segunda vinda do Messias. Então, ele deixa um mais agora.
Antes ele ia preparar o reino dos céus na terra, como ele disse, Pedro, entrego a ti a chave do reino dos céus. Ou seja, começa aqui na terra. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Porém, com a morte de Jesus, isso ficou para uma segunda vinda. Ok? Esse versículo é o 36. Então, disse-lhe então Pilato, então és tu o rei? Jesus respondeu, tu disseste que eu sou o rei. Eu nasci para isso, para que isso vinha ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele era o rei que traria a verdade de Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a queda de Adão e Eva, a verdade sobre as três grandes bênçãos, a verdade como sermos e nos retornarmos, como devemos parar de fazer as coisas erradas, como devemos ser leais e sinceros perante Deus. Porque se tiver uma porta, os maus entram na gente, os espíritos ruins entram, como estava lá em Marco, que tinha quase 2.000 homens, 2.000 espíritos imundos dentro de um só homem. Então ele diz aqui, ó, a fim de dar testemunho da verdade, tudo aquilo que é verdade, todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Ou seja, os que ouviram a voz de Jesus, ouviram porque era o quê? Como Paulo diz, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Todo aquele que está preparado para a segunda vinda, receberá a segunda vinda. Entre receber, praticar e ficar, são coisas diferentes, né? Muitas pessoas desistiram quando Jesus estava dizendo a verdade. Por quê? Porque nós temos que praticar essa verdade. Ser sincero perante nós e nossos irmãos. Não ser falso, eu não posso explorar os outros, eu não posso condenar as pessoas, eu não posso ser falso, eu não posso roubar, eu não posso enganar, eu não posso mentir. Eu não posso fazer nada que alimente a Satanás. Eu tenho que cortar em mim todos os dias os vícios e as maneiras erradas que eu tenho. Certo? Então vamos lá que está pertinho de terminar. E disse-lhe Pilato, o que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse, eu não achei nenhuma culpa nesse homem. Olhe bem, olha a covardia de Pilatos. Ele era romano, mas ele podia ter virado um bom cristão, né? Ele diz, eu não achei nenhuma culpa neste homem, mas em vez de soltar, ele consulta os inimigos que estavam sendo, ali já tinham deixado de ser povo de Deus. Estava sendo influenciado por Satanás para pedir a vida do Filho de Deus. Ele consulta e aí ele lava as mãos dizendo, eu não tenho nada a ver com o sangue desse justo, mas só o que ele tem. Porque ele tinha o poder na mão e a mulher dele, a gente leu em Mateus, Marcos e Lucas, que ele tinha o poder de impedir a morte de Jesus. Aí, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quer então que eu solte o rei dos judeus? Então eles gritam novamente dizendo, este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Não era só ladrão. Nos outros 3 livros a gente viu que ele já tinha assassinado um homem. E acaba que amanhã tem mais tristeza. Porque essas são as partes mais tristes. O sofrimento e o martírio, a dor do coração de Deus, do coração de Jesus. Eu não tive condição de ler nunca de assistir aquele outro filme que diz que é muito real, né? Que aí Jesus fica com as costas em carne viva e não tem nem condição de levar a cruz. Então ele chama alguém para ajudar. Então, por hoje, o sofrimento é esse. O sofrimento do Filho de Deus. E Deus pegou esse sofrimento e Jesus, com o coração de amor que ele tem, eu li hoje, mas botei no Facebook também. Jesus, quando passou os 3 dias no inferno, né? Quando chegar nessa parte de novo, se chegar em João, eu vou explicar. Ele foi lá para ensinar a verdade aos que já tinham passado e não sabiam quem era Jesus. E é por isso que diz que ele arrebentou as portas dos infernos. E todo aquele que aceitou, entendeu, puderam lutar e sair do inferno. Nada vem de graça, pode ter certeza. Nós temos que pagar. Por isso que diz que nós fomos comprados por um grande preço. Um preço inimaginável. Porque a vida de Jesus valeu por todas as vidas da época e as vidas até chegar à segunda vinda. Certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Mais uma vez, é muito triste ler sobre a história de vosso filho há mais de 2000 anos atrás, quando nossos antepassados, nossos ancestrais
não compreenderam quem era Jesus e covardemente, Pai, sem dar nem direito à defesa, crucificaram, espancaram, torturaram e mataram o vosso Filho. Nós pedimos de nosso coração, Senhor, a Jesus, todas as vezes que nós lermos, vamos te pedir perdão, Senhor. O Senhor sabe quanto nós te amamos, como nós queríamos ser uma daquelas de estar lá e dizer, eu não vou largar o Senhor, e ter ido até o fim, até o momento que pudéssemos lutar pelo Senhor, estando de vosso lado. Como disse o Pai Moon, se 3 pessoas ficassem do lado de Jesus, seria o suficiente para Satanás não poder pedir a vida dele. O que nos deixa feliz é por nunca ter negado aos verdadeiros pais e ele dizer que quem não negou, não negaria Jesus. Então, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de viver na segunda vinda do Messias. Obrigado por nos ter dado a oportunidade de compreender, apesar de ser um momento tão difícil, de tanta dor, de tanta tristeza, Senhor, nós pudermos compreender os erros do passado e não repetir mais agora no presente. E te pedir que o Senhor possa verdadeiramente ter perdoado nossos ancestrais, para que eles comecem a testemunhar sobre a segunda vinda, nos dando força para lutar todos os dias contra a maré do mundo, que é contra vós ainda, Pai. No momento tão crucial que estamos vivendo na história, onde a história da ideologia entre o bem e o mal estão acerrada. Mas sabemos que o mal não pode prevalecer, só o bem. Por mais que ele torture, por mais que ele roube, por mais que ele faça as pessoas sofrer, não pode acabar com o bem eterno. Então, por favor, aceite, Senhor, a vontade e nosso desejo de continuar do lado dos verdadeiros pais. Abençoe todas as pessoas que estão aqui. E agradecemos a Jesus o amor infinito que ele sentiu por toda a humanidade e por todos os cristãos. Te peço que abençoe e que amanhã possamos estar de volta. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Minha gente, muito obrigada. Espero amanhã estar por aqui novamente. Uma boa noite. Obrigada, Gê. Obrigada, Rosana. Obrigada, Douca. Amanhã estamos de volta. Que Deus nos dê muita força para permanecermos do lado correto e certo, né? Na presença dos Pais Celestiais, dos verdadeiros Pais de Jesus. Boa noite a todos.